Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui rapidamente apenas comentar um assunto que meus leitores que acompanham meu trabalho sempre me enviam e-mails perguntando, que é sobre as previsões astrológicas para as eleições. Falar de eleição no Brasil é tenso porque a extrema direita e a extrema esquerda, elas não aceitam opiniões diferentes. As pessoas não entendem bem o papel da democracia no Brasil ainda. Mas a pergunta que me chegou em vários e-mails é sobre alguns astrólogos que dizem ter acertado a eleição do Bolsonaro. Eu não me ponho nesse rolo de ter acertado ou de ter errado, porque eu não faço astrologia com esse viés de adivinhação. Para mim não existe adivinhação e não existe astrologia que adivinhe. Existe astrologia que mostra probabilidades, favorecimentos. Eu sempre coloco nas minhas previsões assim, favorecimento de A ou de B. Mas há sempre os aproveitadores que querem dizer que acertaram, aparecem com prognósticos depois, mostrando determinado minuto de um vídeo que fizeram anterior, né? Eles falam milhões de coisas num vídeo de 40, 50 minutos, aí eles pegam algum minuto lá que eles falaram alguma coisa que bateu para dizer, ó, no minuto tal eu falei isso, né? Isso aí é muito fácil, fazer esse tipo de jogada. Mas eu não trabalho com astrologia assim, não trabalho com determinismo, né? O destino ele não está grafado como certo para nada, senão o livre-arbítrio seria inútil, senão nós seríamos apenas marionetes nas mãos de uma força superior. E isso é muito... diminui a astrologia, porque para atestar isso, de que existe fato determinado, nós teríamos que dizer que ninguém conhece astrologia. Porque mesmo esses que dizem que acertaram isso ou aquilo, se você pedir para ele fazer uma análise ali ao vivo de um determinado assunto, ele não vai acertar. A astrologia ela não é assim, esse acerto de 100%. E faço até uma ressalva, a astrologia ela tem todas as respostas. Os astrólogos é que não são capazes o suficiente de captar todos os códigos, porque são milhões de combinações, e eles não chegam a isso. Sobre a eleição de Bolsonaro, todos os astrólogos perceberam que havia uma inclinação para a extrema-direita, que o Bolsonaro tinha grande chance, porque estava crescendo o conservadorismo pelo mundo, inclusive depois da eleição do Trump. Todo mundo percebia isso, né? Mas depois que alguns falaram que o Bolsonaro seria eleito, eu poderia ainda marcar na onda e fazer um vídeo do mesmo jeito. Mas eu não busco like nesse sentido, né? Porque a astrologia para mim, como eu disse, não é adivinhação. A astrologia para mim vai mostrar caminhos e que sempre tem formas de se mudar o destino. O destino ele pode ser mudado, ele pode ser até ampliado o seu lado bom ou ampliado o seu lado ruim. O que elegeu Bolsonaro não era que ele estava determinado para ganhar. Foi uma série de fatores que eu poderia listar aqui. O principal deles, Sérgio Moro. Sérgio Moro ele trabalhou contra o PT, ele vem trabalhando há anos. Ele disse na entrevista que em 2017 Bolsonaro não sabia se Bolsonaro ia ganhar, mas ele não trabalhava para Bolsonaro. Ele trabalhava contra o PT, seja lá quem fosse ganhar. Ele e Deltan Dallagnol, ele fazia campanha massiva no Twitter contra a política, contra políticos tradicionais, e especialmente contra o PT e contra o lulopetismo. Delação liberada perto da votação, escutas liberadas perto do impeachment de Dilma. Então é uma construção que vem de muito tempo. Bolsonaro é candidato há 4 anos, ele faz campanha há 4 anos, ele não é novidade. Não houve esse acerto de dizer, acertou quando o Bolsonaro tinha 1%. É mentira. Bolsonaro nunca teve 1%. Ele foi o principal nome da extrema-direita. Ele já saiu de 10 pontos para lá. As pesquisas mais válidas, já perto da campanha, ele tinha de 17 em diante. Então ele nunca teve 1%. Ele sempre foi um dos favoritos contra o sistema atual e representando a extrema-direita. Esse papo de que apostou em alguém arriscadamente, que não tinha a menor chance, isso é mentira. Ele sempre teve chance de ganhar e todo mundo soube disso.
O que acontece é que a vitória dele não era determinada como certíssima, porque o que aconteceu foi erros do PT, insistindo no Lula, recursos no Lula, colocaram o Haddad 22 dias antes do primeiro turno em cima, não fez uma campanha como poderia fazer. Outro fator, a facada, que favoreceu o Bolsonaro. É claro que é terrível tomar uma facada, ele podia ter morrido e tudo mais, mas no conceito político ele foi favorecido, não foi a debate, fugiu dos debates, não mostrou seu despreparo e assim por diante. Então, voltando à questão específica do astrólogo dizer que acertou, isso é mentira. Todos eles mentem quando dizem que acertou que Bolsonaro ia ganhar. Eles viram, eles apostaram, fizeram uma aposta que deu certo. Até porque quando fizeram essa aposta, aquela astróloga que foi na Mari Júnior, ela nem sabia quem eram todos os candidatos, quais iam realmente registrar as candidaturas, para ela dizer que analisou todos os mapas, ela não analisou nada. Agora ela está falando em aspecto, em posição de graus, em mapa do Brasil e tal, mas naquela entrevista ela não falou nada disso. É a mesma astróloga que previu que o Aécio ia ganhar e que não ganhou. Depois veio com choradeira dizendo que foi por causa de fraude nas urnas. Não houve fraude nas urnas, nenhum teste nunca testou isso. A mesma astróloga que disse que a Argentina, o Brasil, poderia ganhar essa Copa. Vários astrólogos aí disseram, a repetição do ano de Júpiter e tal, sempre favoreceu o Brasil. O Brasil nem para final, nem para semifinal foi. Então não existe isso. Existe outro astrólogo que dizia até que o Bolsonaro era o cavaleiro branco do Chico Xavier, do médium André Luiz, do espírito André Luiz. O que não tem nada a ver com alguém que pensa como ele pensa, não tem nada a ver com o espírito elevado que André Luiz disse que reencarnaria a partir do ano 2000. Mas só que as pessoas elas estão inclinadas à direita e tudo que diz do Bolsonaro para eles faz o maior sucesso e ela se aproveitou dessa onda. O atentado de Bolsonaro também ninguém acertou. Eles podem ter dito que poderia ter um atentado a um candidato, mas eles não disseram que tipo de atentado era, quando era, como era, e nem disseram claramente que seria o Bolsonaro. Aquela mesma tática de fazer um vídeo grande e dizer no minuto tal eu falei que isso ia acontecer. Essa é a tática que sempre se usa na internet, principalmente professores de escola de astrologia. E isso é muito assim, fica muito fácil. Eu posso falar de milhões de assuntos aqui e depois catar um minuto no meio do vídeo e dizer, aquele dia que eu dei a palestra tal, eu falei disso. Então isso é muito fácil. A astrologia ela não funciona assim, ela não é inútil. Ela é um fantástico estudo de astrologia, porque eu amo astrologia, Mas a astrologia ela não é adivinhação, mesmo que fosse, não é qualquer um que tem esse conhecimento. A aposta do Trump também é uma outra mentira. Os Estados Unidos só tem 2 candidatos, os republicanos contra os democratas, que são os fortes. Hillary estava queimada e queriam sair do sistema do Obama, tem aquele negócio de Obamacare, aquele negócio da questão da saúde do Obama e tal, que estava lá, o Trump bateu nisso, tanto que foi eleito e teve menos voto do povo, ele ganhou nos colegiados, na votação dos colegiados. E 2 detalhes importantes que eu quero citar aqui. Trump foi eleito com a ajuda da Rússia, tanto que ele está prevaricando, demitindo quem fala, tentando impedir a investigação. Isso é claro e cristalino, todo mundo vê isso. E no Brasil, Sérgio Moro, tanto que em seguida foi chamado para ser recompensado, ajudou a eleger o Sérgio Moro. Então não é nada de que ele era predestinado para isso. Quem é predestinado age dentro da lei, age dentro da moralidade, age dentro das regras do jogo, E não é beneficiado por nenhum esquema, assim como foi o esquema da Lava Jato, que trabalhou o tempo todo contra um partido e depois o principal agente que comanda a Lava Jato vai trabalhar para esse que se favoreceu da vitória contra o sistema que a Lava Jato combatia, que era o PT e seus aliados. Então, quem elegeu Bolsonaro foi Sérgio Moro e erros dos seus adversários. Todo mundo via que o Ciro Gomes, depois que levou a rasteira do PT, ficou fraco. Marina, fraco. Partidos pequenos e tal e tal. Você vai dizer, mas Bolsonaro também tinha 8 segundos, partido pequeno e tal e tal. Mas ele era representante da extrema-direita,
do antissistema, contra os políticos tradicionais e tudo mais. Esse papo de que apostou no escuro é papo furado, ninguém apostou, ninguém adivinhou a eleição do Bolsonaro, fez apenas uma jogada que todos fazem. Peçam a esses que dizem que acertou, para dizer quem vai ser o campeão da próxima Copa do Mundo, para ver se eles acertam. Eles não acertam, porque jogo depende de acaso, de escolhas, tem milhões de aspectos astrológicos agindo em cada jogador, em cada técnica, em cada equipe, em cada país, e não é assim que funciona. Numa eleição também existe o mapa do vice, o mapa do presidente, o mapa do partido, o mapa da nação, inclusive o mapa da nação que citam as escolas de astrologia, que eles não vão mudar nunca porque eles já venderam milhares de cursos assim. É o mapa da independência do tempo do império. É o mapa da república que dita as regras políticas no Brasil. 2020 não será lá essas coisas. A crise no Brasil vai até 2022 muito grande, e o governo Bolsonaro, se fosse tão iluminado, cavaleiro branco como disse, estaria escolhendo uma equipe de primeira, e a gente vê até agora nada com nada. Quanto ao Lula ficar preso, que isso é determinado, também não é determinado. A gente nota claramente que o Lula é um preso político. Eu sempre apoiei a Lava Jato, sempre fui anti-Lula, anti-PT, mas depois do Sérgio Moro ter aceitado o cargo, ficou claro, muito claro e cristalino, que foi um esquema para tirar. Inclusive o general Vilas Boas confessou isso, que havia bastidores para que o Lula ficasse preso. E não gosto do Lula, nunca gostei do Lula, mas eu acho que ele pode até ser culpado, mas não merecia ter sido preso tão rápido, nem estar fora das eleições, que deveria decidir se ele ganharia ou não, deveria ser o povo. Acho que a Lava Jato foi usada exclusivamente para ajudar a extrema-direita, mesmo que não especificamente o Bolsonaro, mas foi um golpe contra a esquerda, o que favoreceu Jair Bolsonaro. Não foi esse papo de que o céu está favorecendo o Bolsonaro, não, porque se tivesse tão favorável, ele não teria tomado uma facada e quase morrido. E o seu governo vai enfrentar duras penas e vai ser muito, muito, muito difícil para o povo. Não pense que será as mil maravilhas que nem a Marici Vogel disse que o Bolsonaro vai limpar o Brasil. Como? Com essa equipe que ele está escolhendo, Onyx Lorenzoni na Casa Civil, Moro, um juiz totalmente parcial para presidir o Ministério da Justiça, acabando com o Ministério do Trabalho, se lixando para o meio ambiente. É difícil acreditar num governo assim que vai ter tanto sucesso.